Esse aí é o tema do famoso Canal 100, que passava nos cinemas e tal. Isso aqui é o nosso Ronaldo, que participa conosco ativamente aqui do jornal. Bom, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, até me perguntaram, escuta, mas você vai trocar a TV? Eu falei, vou. Mas o que é que você vai fazer com aquela TV de segunda mão, usadinha? Nós pedimos aqui a gentileza para o Alex Pereira, que é presidente da Coopermit, para conversar um pouco conosco. Alex, muito obrigado aqui por sua participação aqui na nossa Nova Brasil. Um lindo dia para todos e eu que agradeço a participação. O Alex, logicamente eu estou exagerando aqui com aquela minha televisão de tubo, mas eu pergunto o seguinte, tem aí o Black Friday, as pessoas, muitos pensam em trocar a televisão, outros querem comprar uma televisão a mais para colocar em casa. O que fazer então com a TV usada? Bom, primeiro não é exagero não, porque nós temos um museu aqui, inclusive com videogames antigos, essas TVs antigas, para as pessoas perceberem como, né, não faz tanto tempo assim que a tecnologia se alterou, né? E a pergunta é muito interessante porque a gente explora a natureza, constrói o equipamento que a gente usa, vai todo mundo curtir bastante a Copa do Mundo, um pouco sem noção de como foi o caminho para aquela TV ser construída, e até mesmo como um ato de humanismo, para a gente descartar ela adequadamente, você também está diminuindo um pouco o impacto que você teve ao adquirir a TV. Então, eu acredito de verdade que é um dever nosso. Ok, vamos trocar a TV, nova tecnologia, novas resoluções, a gente está sempre acompanhando o que está acontecendo, mas a gente tem um dever humanitário, ecológico, de descartar adequadamente, porque a gente consegue reaproveitar este material e isso volta para o ciclo produtivo. Agora, Alex, me parece que quando o material descartado tem assim algum preço no mercado, você encontra as pessoas que se interessam, logicamente com razão, né, em recuperar esse material até para ganhar algum dinheiro em cima disso. No caso das TVs, existe essa possibilidade também ou não? A reciclagem do eletrônico assim, é bastante complexa. A gente fala de milhares de itens, onde alguns são sustentáveis, que durante a operação você consegue ter alguma sobra, e alguns não são. A TV é um dos itens que a gente considera que no final das contas não é muito sustentável. Como assim? Depois que eu desmonto toda a TV e eu começo a comercializar as partes e peças que o mercado absorve para reaproveitar, eu acabo não pagando o processo. Mas é importante reaproveitar. É muito importante que cada um descarte adequadamente, porque a gente sabe que o meio ambiente não tem mais como prover o que a gente precisa para fabricar novos equipamentos. Alex, bom dia para você. Rafael Tebas aqui falando com você. Ainda em cima dessa pergunta que o Heródoto fez agora há pouco, né, sobre as televisões, a tecnologia chegando com muita força, né? É possível a gente conseguir detectar se essas televisões que estão sendo compradas nos últimos tempos no Brasil, visando a Copa do Mundo e outros eventos também, se elas são TVs maiores ou menores? Porque eu lembro que antigamente, até li sobre isso, as televisões eram menores e foram aumentando ao longo do tempo, né? Exatamente, foi aumentando, a tecnologia melhorando, mas a gente tem um perfil que eu acredito que é do brasileiro, que a gente sempre passa para alguém a TV para reaproveitar. Eu, particularmente, não acredito que seja um caminho ruim, porque você continua dando uma vida útil a esse equipamento, né? O problema é quando chega no último da fila, aquele último que faz o último uso daquele equipamento, que para ele não serve mais e ele não tem para quem passar. Ou porque quebrou, porque pifou, ou porque a tecnologia está muito obsoleta e ninguém consegue mais aproveitar. E aí, esse último da cadeia de uso desse equipamento ou dessa TV, por exemplo, ele tem que ter a consciência de que ele precisa descartar no local onde essa TV vai ser desmontada e suas partes e peças reaproveitadas na reciclagem. Ok, nós estamos acompanhando a sua participação conosco aqui, queria agradecer muito, mas queria te lembrar também uma questão interessante, que é o seguinte, em algumas cidades do nosso país, esse processo de reciclagem e reaproveitamento é melhor do que em outras cidades? Algumas já aprenderam isso melhor do que outras. Qual é a sua avaliação, Alex? Olha, eu acredito, pela nossa experiência aqui no mercado, de que a Grande São Paulo está à frente nesse sentido da reciclagem, né? Nós temos aqui como colocar grande parte do material que resulta da reciclagem do eletrônico, mas a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil. Interior de São Paulo, outros estados têm uma dificuldade muito maior de reaproveitamento, até mesmo de destinação do que não é aproveitado. Perfeitamente, Alex. Quer dizer, na sua avaliação, nós estamos avançando bem nesse setor. Eu sou otimista, eu vejo o copo meio cheio. Antes a gente não falava nada, agora pelo menos estamos falando, mas a gente tem que sair do discurso e fazer mais. A gente está bem aquém do que o Brasil pode realizar no termos de reciclagem. É porque muitas vezes a gente, até estou me colocando nessa situação, Alex, a gente é o seguinte, isso não é problema meu, boto lá no lixo e que se vire, é ou não é?
É interessante a observação, porque a gente, como consumidor, aprendeu a pesquisar antes de comprar o fornecedor, o equipamento, garantia tudo isso, né? E deveríamos ter o mesmo comportamento ao descartar o equipamento, ou seja, pesquisar onde levar, onde deixar, para que a minha responsabilidade sobre esse equipamento, de certa forma, me dê uma segurança de que eu o destinei corretamente. Perfeitamente. Por que o sistema funciona basicamente da base de cooperativas, hein, Alex? Bom, como a reciclagem eletrônica é bem complexa e no todo não é muito sustentável, a gente tem o apoio da Prefeitura de São Paulo. Então, a renda do cooperado vem. A gente tem um local cedido pela Prefeitura, ela nos apoia no trabalho e tudo que é gerado de renda nessa reciclagem, nessa desmontagem e destinação de cada parte e peça, vai para o cooperado, para a família do cooperado. Ótimo. Alex, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação aqui na Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e um lindo dia para todos. Muito obrigado. Alex Pereira, que é presidente da Cooperbit, está aí, portanto, algumas informações importantes e nós temos que dar a nossa parte, nossa colaboração. Então, né? Logicamente que eu não tenho mais aquela TV de tubo, né, em casa, mas se tivesse, a minha pergunta é o que eu vou fazer com ela? E ele acabou de explicar aqui para a gente. Então, nós temos que dar alguns passos importantes, principalmente nos centros urbanos, porque nós temos um adensamento maior de população e, consequentemente, produzimos muito mais lixo do que em outras áreas, como as áreas rurais do nosso país.